Bom dia, queria inicialmente cumprimentar Dorani, aqui o Fernando na mesa, especialmente Dorani pelo êxito aí da Jornada Mundial da Juventude. Acompanhei pela televisão, aliás, o país inteiro parou para acompanhar a visita do Santo Padre e eu imagino que não deve ter sido fácil, mas acredito que o resultado foi extraordinário e realmente provou que a gente tem capacidade de receber um evento dessa magnitude. Ficamos muito felizes com isso. Parabéns realmente por esse trabalho. É uma honra muito grande estar aqui no Conselho de Comunicação Social. Eu acompanho, apesar de um período que esse conselho, infelizmente, ele não teve o seu funcionamento como deveria, e agora é uma satisfação imensa, imensa mesmo, de ver o conselho funcionar plenamente, atuando. Eu que sempre que conversava com alguns alunos meus e tentava explicar o Conselho de Comunicação Social previsto na Constituição, era difícil de falar naquele momento sobre algumas das questões, porque o Conselho simplesmente ele não estava acontecendo. E é muito satisfatório ver isso, encontrar aqui pessoas que eu admiro, que são pessoas do setor de telecomunicações, de radiodifusão, imprensa, companheiros da Confecom. Eu realmente estou muito feliz de estar aqui. Queria cumprimentar também os servidores dessa casa e os companheiros de mesa, Gilvandro e o Manuel Rangel. Olhando o ofício que foi encaminhado pelo senhor presidente ao presidente da Anatel, eu tive a sensação, e eu acho que a minha sensação está correta, que era um encaminhamento muito mais para a Ancine mesmo, né? E o Manuel Rangel, como sempre, em 15 minutos deu conta de explicar todo o papel da Ancine e, de alguma forma, alguma interação que o CAD, e o Gilvando colocou isso, e a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, tem em relação ao audiovisual. Eu vou tentar, então, complementar um pouco essas visões. Me perdoe se eu for repetitivo. Bom, qual é o contexto que nós estamos lidando? Esse aqui é o histórico da televisão por assinatura, de forma muito resumida, está faltando um monte de coisa aí, mas talvez dos principais marcos na história do desenvolvimento do serviço de televisão por assinatura no país, que teve a própria Lei do Cabo como um marco importante, próximo, e que, através de portarias, decretos, havia toda uma tratativa diferenciada em relação às regras e aos serviços, culminou, após muita discussão e muita polêmica nesta casa e na outra, daquilo que era o PL 29, virou o PLC 116, PLS 116, e, finalmente, na ainda polêmica Lei 12.485. As polêmicas elas não deixaram de lado a lei, tanto é que nós estamos tendo, inclusive, discussões no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Bom, qual que era o objetivo? O objetivo era superar aquilo que a tecnologia já havia superado, ou seja, que através do processo de convergência tecnológica eu tivesse, independente da plataforma de transmissão e recepção, um marco, um regulamento coeso e que desse conta das diversas tratativas em relação a um serviço que, apesar da lei, já vinha crescendo. É impressionante como é que o serviço de televisão por assinatura, mesmo sem a lei, ainda nas discussões do PL, vinha crescendo a taxas de 30% ao ano. Eu desconheço qualquer outro serviço no país, talvez exista, mas eu sinceramente desconheço, que esteja crescendo a uma taxa de 20%, 30% ao ano, e a lei ela só veio ampliar, né, esse entendimento, que é o entendimento que a Ancine sempre defendeu e a Anatel também. Vamos lá. Bom, então, entrando aqui especificamente na lei. O Rangel colocou no seu último slide, um slide exatamente semelhante a esse. Que bom que ele colocou de uma forma diferente com as competências, porque eu resolvi exemplificar. Às vezes a gente precisa dar nome aos bois, principalmente numa cadeia produtiva complexa, principalmente para as pessoas que estão assistindo, né, a TV Senado, para que elas possam entender do que nós estamos falando. Afinal de contas, esse é um serviço em que você tem 4 atividades. Dessas 4 atividades,
duas agências reguladoras atuando e ainda tem, né, o nosso órgão que garante e que deve preservar um ambiente competitivo dentro do Sistema Brasileiro de Proteção e Defesa da Concorrência, está aqui o CAD, né? E das primeiras 3 atividades, você tem ali um papel da Ancine, a produção, programação e empacotamento, e a Anatel ficou com aquilo que lhe é realmente a sua área de atuação, ou seja, a distribuição. Por que a distribuição? Porque a distribuição é onde efetivamente você tem o desenvolvimento e a implantação da infraestrutura das operadoras para levar aquele serviço até o usuário, portanto, levar esse conteúdo. É diferente falar de televisão por assinatura, por quê? Porque nós não estamos falando aqui simplesmente de levar um sinal qualquer, nós não estamos aqui falando simplesmente de levar uma comunicação de voz, nós estamos falando de levar conteúdo que tem na sua plenitude, carregado o audiovisual e seja através de sons, seja através do áudio. E aqui eu já faço uma defesa da importância do projeto muito defendido pela Ancine em relação às cotas que foram feitas, porque nós já podemos perceber na grade de programação da televisão por assinatura brasileira diversos conteúdos produzidos no Brasil, conteúdos de qualidade que vêm sendo produzidos no Brasil. Pelo menos eu tenho percebido uma mudança muito substancial de alguns canais que você vê produções brasileiras, e o que eu soube, estão aqui os especialistas e profissionais da área, mas o que eu tenho dito é que parece que está tendo um aquecimento real dentro desse mercado, principalmente no eixo Rio-São Paulo. Próximo, por gentileza. Então, vamos falar aqui um pouco das competências das duas agências, né? A Ancine, ela tem, então, como competência, aqui eu estou tentando tratar uma competência, na verdade, em que a Anatel ela tem um papel quase que acessório em relação ao papel da Ancine, nesse primeiro slide. Uma fiscalização de ofertas de canais com publicidade para o público brasileiro, ou seja, aqueles canais que tenham voltados para o público brasileiro, então cabe à Anatel, à Ancine, a fiscalização da oferta de canais somente através de agência de publicidade brasileiras, nacional, isso está lá no artigo 25. Então, como quem distribui são as operadoras, a Anatel compete oficiar essas prestadoras do SEAC, que é como nós conceituamos, serviços de acesso condicionado, sobre os canais de programação em desacordo com essa norma. Igualmente, em relação à questão fiscal, estou falando aqui do recolhimento do Condecine das taxas de fiscalização, foi feita uma alteração no artigo 38 da MP da Ancine, e que teve repercussões também na lei do Fistel. A Anatel, então, ela deve fiscalizar no âmbito de suas competências e podendo inclusive, definir em conjunto com a própria Ancine o recolhimento dessas parcelas, o Condecine e a taxa de fiscalização. Então, aqui é um exemplo de uma atuação integrada de competências. Bom, próximo, por gentileza. Essas são exclusivas da Anatel, né? Que aí, evidentemente, indo para aquela atividade final, que é a de distribuição, essa da competência da Agência Reguladora de Telecomunicações, então, regular e fiscalizar essa atividade, né, estabelecer os termos e condições técnicas para a entrega dos canais obrigatórios, determinar a não obrigatoriedade de distribuição dos canais obrigatórios do caso de viabilidade técnica. É muito simplista, e eu acho que, do ponto de vista didático inicial, faz sentido você dizer o seguinte: olha, cuida de quem faz a pizza e a Anatel vai lá e faz o delivery da pizza. Cuida da parte de distribuição. É uma forma simplista de se tratar essa questão. Mas, na verdade, apesar dessa visão que é correta, a Agência Nacional de Telecomunicações, ela nunca deixou de ter um papel no mercado de audiovisual. Evidentemente, de longe, um papel que não é um papel de fomento, evidentemente, de longe, um papel que não é o papel que tem a Ancine. Mas, a partir do momento que a Agência Nacional de Telecomunicações tem a obrigação de garantir, por exemplo, o must carry, que é o dever do carregamento dos canais obrigatórios, nós estamos falando, inclusive, de canais públicos ou de canais estatais, como é o caso aqui da própria TV Senado, ou das geradoras locais de radiodifusão, de alguma forma, a agência dialoga com essa visão de garantir o acesso daquele usuário final
a um determinado tipo de conteúdo que o legislador estabeleceu, que é um conteúdo que deve ser levado a todo e qualquer assinante, por entender que esses canais têm uma relevância pública do ponto de vista da comunicação social. E, evidentemente, todas as regras técnicas, a questão da programação, a transmissão de tecnologia. E uma coisa que eu acho que não deveria estar com a Anatel, mas o legislador assim quis, eu acho que deveria estar mais com a Ancine, mas os critérios de compartilhamento do canal universitário. Eu acho que caberia mais um papel da própria Ancine tratar, porque envolve os produtores de conteúdo no nível universitário, mas, enfim, entendeu o legislador, por alguma razão, que isso ficasse com a agência, e a agência, então, abraçou essa competência. Próximo, por gentileza. Qual que é a ideia do SEAC? Agora já entrando numa parte mais voltada a mercado, né, já que nós estamos aqui com o nosso representante do CAD. A ideia de todo esse trabalho, e por isso a importância do próprio CAD nesse processo, eu costumo dizer o seguinte: agências reguladoras, tanto a Anatel quanto a Ancine, elas têm o dever de promover a competição. Ao CAD, ele tem o dever de garantir essa competição. Então, nós, no âmbito do papel regulatório, temos que tomar iniciativas para promover essa competição. Quais são essas iniciativas? Diminuir as barreiras à entrada. Imagine-se que para se ter uma concessão de cabos, para fazer uma licitação, pagava-se milhões, hoje basta você pagar R$ 9.000 e boa sorte. Quer dizer, vá lá, o investidor, não sou eu que vou dizer, né? Eu acho que o Estado não pode ser uma barreira àquele que quer prestar um serviço, principalmente o serviço de televisão por assinatura, que nós não podemos negar que tem um papel importante não só do ponto de vista do audiovisual, mas que muitas dessas infraestruturas, especialmente a de cabo, proporcionam o desenvolvimento, por exemplo, de serviços de banda larga. Né? Prestadores de cabo prestam um serviço de banda larga. Então, a ideia de flexibilização de outorgas, criar uma maior pluralidade de atuação dos atores e tentar uma busca pela competição, para que a competição busque a qualidade e os preços melhores, tem sido, então, uma visão que eu entendo o SEAC tem trabalhado. Próximo, por gentileza. Aqui um conceito totalmente econômico e societário, porque a lei do SEAC trouxe o que seria o conceito de coligado. Por que tem esse conceito? Porque, em um determinado momento, entendeu-se que de um modo simplista de novo, aquele que distribui não deve produzir e programar, e aquele que programa e produz não deve distribuir. Todavia, a própria legislação permitiu uma participação cruzada em relação a esses dois segmentos de produção, programação e distribuição. Em relação a esse tema, então, foi estabelecido um conceito de coligada nos termos da regulamentação editada pela Anatel. Próximo. A regulamentação editada pela Anatel já existe desde 1999, a Resolução 101. Né? Esta é a resolução hoje vigente da agência reguladora, que traz os conceitos de coligada, controlador e controle, sendo que o conceito de coligada que está na lei é idêntico àquele que se encontra na própria Resolução 101, então não havendo, no nosso entendimento, qualquer divergência do ponto de vista legal e regulatório, tanto é que a própria Anatel já adotou a Resolução 101 em casos, como já foram vários grandes casos aí envolvendo operadoras de radiodifusão que tiveram que deixar o controle de empresas de telecomunicação e vice-versa. Bom, o próprio regulamento do SEAC trata de uma anuência prévia, aqui é para mostrar o papel do âmbito competitivo em relação à transferência de controle, existe o papel de anuência prévia, e essa anuência prévia, por força de lei, da própria LGT, não precisaria nem do regulamento ou da própria lei do SEAC, tem que, obviamente, levar em consideração as questões competitivas. Nós não podemos permitir que haja um domínio, um poder de mercado em relação a essa situação. O próprio artigo 70 do SEAC submete às normas do regulamento as questões de defesa da concorrência, próximo, e aquela questão da participação cruzada que eu mencionei. Prestadores de telecom podem ter até 30% de programadores radiodifusores e os radiodifusores até 50%, e nenhum pode ter controle um sobre o outro. Isso aí já foi amplamente, inclusive, discutido aqui no âmbito desse conselho. Próximo. O carregamento de canais obrigatórios, que eu também já falei, mostrando aqui o papel da agência no âmbito
da regulação para garantir a oferta de conteúdos nos termos que foram estabelecidos pela lei. No caso das inviabilidades técnicas, a Anatel resolveu estabelecer um modelo objetivo para o DTH carregar um número específico de canais, inclusive o ato 5.607 diz respeito a isso, também já conhecido desse colegiado. Próximo. E o penúltimo slide, aqui quais são os princípios, né, que norteiam toda essa atividade. A manutenção das outorgas de serviço de radiofrequência atuais, ou seja, aqueles que têm as outorgas permanecem com as outorgas se assim o quiserem, podendo adaptá-las ao SEAC. As novas outorgas devem já estar inseridas dentro do novo contexto. Não há mais outorgas de DTH, MDS, TVA Cabo e TVA UHF, agora só de SEAC. E o capítulo, uma criação do capítulo dos direitos do assinante. Lembrando que a televisão por assinatura é o único serviço de telecomunicações que tem uma regulação de defesa dos usuários. Inclusive, a Anatel está querendo ampliar essa regulação de defesa dos usuários da TV por assinatura para levar a outros serviços. E esse é exatamente o ponto que eu quero tratar agora. Qual é a agenda regulatória do SEAC? Essas questões ficaram todas por fazer. O próprio regulamento do SEAC da Anatel estabeleceu que regulamento posterior viria a tratar dessas questões, só que o momento que nós vivemos na Anatel hoje, um momento pós-reestruturação, em que eu não tenho mais superintendência por serviço, eu agora tenho superintendência por processo, nós estamos trabalhando com regulamentos convergentes. Eu vou dar um exemplo. O RAC. O que é o RAC? Está em consulta pública. É um regulamento que trata de atendimento, oferta de assinantes. Quando um assinante liga numa operadora, oferece para ele TV a cabo, telefone celular, banda larga, e os regulamentos distintos tratam dessas ofertas ou tratam, por exemplo, de reparos, atendimento ao usuário. Não faz mais sentido isso. Já que as ofertas são combo, né, chega tudo na mesma conta, faz, então, também sentido você ter regulamentos que tratem os serviços de forma convergente. Então, muitas dessas questões aqui, elas serão tratadas em âmbito de regulamentos que também tratarão de outros serviços. É o caso, como eu falei, da defesa do usuário. Agora, existem questões técnicas próprias e específicas do SEAC, essas sim, todas serão unificadas num regulamento único e técnico. Quando que esse regulamento virá? A expectativa é para o ano que vem, ou 2014, mais tardar 2015, levando em consideração todo o processo que a gente sabe que tem que levar. Consultas públicas, audiências públicas, a gente sabe que o processo de construção regulatória pressupõe um debate com a sociedade e, necessariamente, com esse conselho, por força da própria determinação de encaminhamento a essas questões ao Conselho de Comunicação Social. Então, em razão disso, nós temos uma previsão, diante disso, de 2014, 2015. Peço desculpas por ter me excedido e agradeço imensamente aí pela oportunidade. Muito obrigado.